Meus queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva e nós estamos na maior escola de teologia online do Brasil. A Academia de Pregadores tem cursos maravilhosos para a sua vida. Você que ainda não é o nosso aluno, procure uma das nossas plataformas digitais e com toda certeza você vai crescer em graça, em sabedoria, diante de Deus, diante dos homens. A Academia de Pregadores está pronta para lhe ajudar em todas as áreas da sua vida. Nós estamos nas nossas aulas de Escola Bíblica Dominical neste segundo trimestre de 2021. Estamos estudando sobre dons espirituais e ministeriais. Como a revista comentada pelo pastor Elinaldo Renovato, nós estamos tratando de ferramentas de Deus concedidas à igreja para a sua edificação e também para o crescimento do reino de Deus. Nas últimas duas aulas, nós estudamos sobre os dons espirituais, a categoria dos dons espirituais. Nós sabemos que, desde a primeira aula, durante esse trimestre, nós estamos tratando de 3 categorias de dons. Dons espirituais, dons ministeriais e dons de serviço. Na antepenúltima aula, nós estudamos, na categoria de dons espirituais, estudamos a classe dos dons de elocução, aliás, dos dons de poder. Na última aula, estudamos sobre os dons de poder. Na antepenúltima aula, nós estudamos sobre os dons de revelação. Dons de revelação, na última aula, ou na penúltima aula, dons de revelação. Na última aula, estudamos dons de poder. E na aula de hoje, vamos estudar os dons de elocução. Dons de elocução, que são dons muito importantes para a igreja, para o crescimento da igreja, edificação da igreja, mas também para o crescimento e edificação de cada crente. Venha conosco e durante todo este trimestre eu tenho certeza que a sua vida será edificada pela palavra de Deus. Estudaremos então na aula de hoje a lição de número 5, do dia 2 de maio de 2021, onde estudaremos os dons de elocução. O texto áureo está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 2 e 3. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Verdade prática. Os dons de profecia, de variedades de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Eu quero fazer um breve comentário sobre este objetivo desses dons de elocução, que são os dons de variedade, dons de profecia, variedades de línguas e interpretação das línguas. E eles são para edificar, exortar e consolar a igreja. Esses 3 verbos manifestam, ou eles exprimem, eles indicam algo extremamente importante, relevante e atual para a vida da igreja, como uma comunidade de fé, mas também para a vida de cada um de nós como servos do Senhor. Quando nós pensamos em o que é o edificar, pensamos na consolidação, na construção e na consolidação dessa construção como um todo. Quando pensamos em exortar, pensamos em olhar para a nossa vida, olhar para o que somos hoje, fazer uma análise daquilo que realmente somos e daquilo que gostaríamos de ser e entender quais os aspectos da nossa vida que devem ser mudados e transformados. Exortar está ligado a isso.
Exortar não está ligado tão somente em chamar a atenção, em apontar o erro. Exortar está ligado em apontar, sim, a falha, mas apontar, sobretudo, o caminho para corrigir esta falha. Apontar um caminho de sucesso, um caminho que nós realmente queremos alcançar diante de Deus de forma integral, a fim de buscarmos os objetivos que nós queremos. E consolar. Consolar está ligado às nossas emoções. Consolar está ligado a trabalhar em nós as áreas de sofrimento da nossa vida. Os dons de elocução trabalham essas 3 áreas da nossa vida. E eu entendo que ao trabalhar essas 3 áreas da nossa vida, nós estamos trabalhando o ser humano, ou trabalhando a integralidade do ser humano. Todos nós, como seres humanos, precisamos de edificação, de exortação, por mais difícil que pareça, a gente pensar na exortação, e nós temos que entender que a exortação é algo benéfico para a nossa vida, é algo que vai produzir crescimento na nossa vida. Não veja a exortação como algo negativo, porque, infelizmente, mesmo no contexto da igreja, em sua maioria, as pessoas veem a exortação como algo negativo, né? A exortação está apontando uma falha, mas está apontando também a correção, está apontando o caminho que nós devemos passar. E todos nós, na nossa integralidade humana, precisamos também desse consolo. Então, os dons de elocução trabalham a integralidade da igreja e a integralidade do ser humano. Aqui é do, não de. A integralidade do ser humano, a fim de que sejamos edificados e fortalecidos como igreja. Vamos aos objetivos da nossa lição. Objetivo geral, apresentar os dons de elocução. E os objetivos específicos, cada um ligado a um ponto da lição. Como você já sabe, a lição é dividida em 3 pontos. Primeiro, expor biblicamente o dom de profecia, entendermos, este dom ele é muito mal utilizado no meio pentecostal, né? Por falta de entendimento, por falta de uma compreensão correta do seu objetivo e de como ele realmente funciona. Segundo, explicar o dom de variedade de línguas, qual a importância disso, de falar uma variedade de línguas, qual é a finalidade deste dom, e examinar o dom de interpretação de línguas. Uma coisa que eu já quero deixar claro aqui para a gente, para nós entendermos, é que por que de todos estes dons e de todas estas atividades, não é? Todas estas atividades que envolvem a vida espiritual da igreja. E é importante nós entendermos que estas atividades mantêm a igreja em movimento. A igreja de Cristo é um organismo. E como organismo, ela é viva. Ela é um organismo vivo. E todo organismo vivo precisa estar em movimento para manter a sua saúde. A gente sabe hoje, por exemplo, que as questões de saúde, exercício físico, não são questões ligadas somente à estética, são questões ligadas realmente à saúde. Então, a igreja é um organismo. Como organismo, ela precisa estar viva, porque ela é um organismo vivo, ela é uma organização. A gente estuda em teologia 3 disciplinas voltadas para a igreja: história da igreja, administração eclesiástica e eclesiologia.
História da igreja, como o próprio nome diz, a gente estuda o desenvolvimento histórico da igreja. Em administração eclesiástica, a gente estuda a igreja como uma organização, mas em eclesiologia, a gente estuda a igreja como um organismo. E o organismo, ele é vivo. E para que ele continue vivo, ele precisa ter saúde. E essa saúde da igreja, essa maturidade da igreja, está ligada ao movimento. Então, esses dons espirituais dados por Deus, porque eu já vi pessoas perguntarem, para que tanto, para que dom de variedades de línguas? Não é importante, não era importante, crendo, né, sendo pentecostais e crendo no batismo com o Espírito Santo, como nós cremos, não seria importante, então, somente o falar em línguas espirituais? Para que dom de variedade de línguas? Para que dom de interpretação de línguas? Esses dons, essas coisas todas, produzem um movimento na igreja. A igreja precisa estar em movimento. Porque quando ela se movimenta, ela mantém a sua saúde espiritual e ela mantém o organismo vivo. Então, esses dons espirituais, juntamente com disciplinas espirituais, é claro que nós tratamos, você pode estudar sobre disciplinas espirituais aqui na Academia de Pregadores, no curso médio em Teologia, nós temos a disciplina de espiritualidade cristã, onde nós tratamos das disciplinas espirituais. Então, os dons espirituais, atrelado às disciplinas espirituais, trabalham a igreja como um organismo e mantém esta vida da igreja. Vamos à leitura bíblica em classe, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7, versículos de 10 ao 12, depois capítulo 14, versículos 26 ao 32. O texto nos diz o seguinte: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, perceba, uma coisa importante aqui, é que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Deus, é importante que você entenda isso aqui, Deus não faz nada sem utilidade. Nada do que Deus faz é inútil. O que é aquilo que é útil? É aquilo que produz resultados positivos. É aquilo que produz frutos. Então, essa manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E a operação de maravilhas, estudamos já, né, em lições passadas sobre isso aqui. A profecia, outro dom de discernir os espíritos, e a variedade de línguas, e a interpretação de línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Para mim, a metáfora mais magnífica que Paulo, ou a metáfora mais magnífica para se referir à igreja, é esta que Paulo utiliza, tratando a igreja como um corpo. O corpo de Cristo. Muitos membros em um só corpo, e todos os membros devem trabalhar em função da edificação deste corpo. 1 Coríntios capítulo 14. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação? Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e que haja intérprete. Perceba, quando Paulo está dizendo, e se alguém falar em língua estranha, Paulo está falando aqui da manifestação, deixa eu abrir aqui para ficar melhor para a gente, ó. Paulo está falando dessa manifestação pública. Manifestação pública na igreja.
Porque Paulo incentiva os crentes a falar em línguas. E ele diz que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Mas quando ele está falando sobre essa forma ordeira, porque na igreja de Corinto isso acontecia de forma totalmente desordenada, e ele diz, fale 2 ou 3 por sua vez, e que haja intérprete. Paulo está falando dessa manifestação pública das línguas estranhas no contexto da igreja. Né? Repito, ele incentiva, ele motiva, e nós já tratamos disso aqui em aulas anteriores, ele motiva os crentes a falar em línguas estranhas de forma que cada um edifique a si mesmo. E ele diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Porém, no momento dessa manifestação pública, dessa ação do Espírito de forma pública, é preciso que haja esta ordem. E ele continua dizendo, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Ou seja, perceba que quando ele diz esteja calado na igreja, ele não está proibindo os crentes de falar em línguas espirituais, porque ele continua dizendo, e fale consigo mesmo e com Deus. Ou seja, ele está dizendo de uma manifestação que não seja pública, mas uma manifestação de falar em línguas que seja algo que edifica a vida da pessoa. Versículo 29. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Nós já falamos sobre isso aqui também, que é um julgar pelo crivo da palavra. Crivo da palavra. Não é julgar a vida do profeta, é julgar o que ele está falando pelo crivo da palavra de Deus. Isso é muito importante. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar. Nós falamos isso aqui na aula passada. Todos podereis profetizar. É algo disponível a toda a igreja, um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Coisa maravilhosa. Se todos podem profetizar, todos aprendem e todos são consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, ou seja, os espíritos dos profetas. Então, quando eu estou profetizando, eu não estou em êxtase espiritual, em transe espiritual. As pessoas precisam entender isso, que quando estamos sendo usados por Deus, temos consciência do que está acontecendo. Deus não toma a nossa consciência. Deus não nos coloca em transe para que a gente não entenda o que está acontecendo. Então, a verdade prática, ela por si só, a leitura bíblica em classe, né? Dentro do que eu quero dizer, a leitura bíblica em classe, ela por si só, ela já produz um ensinamento. Mas vamos aos comentários da nossa lição, que nos são feitos pelo pastor Elinaldo Renovato. E aqui na introdução, ele vai falar que nós vamos tratar sobre os dons de elocução. Quais são esses dons? Profecia, são 3, né? Dentro dessa classe, lembrando que nós já falamos aqui na parte introdutória da nossa aula, estamos tratando da categoria de dons espirituais, estamos tratando agora da classe de dons de elocução, são 3 dons que estão classificados nos dons de elocução: profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. No primeiro ponto, o pastor Elinaldo vai tratar sobre o dom de profecia. O que é este dom de profecia? Refere-se a mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito Santo, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve.
Em uma língua conhecida, eu quero destacar isso aqui, ó. Em uma língua em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve. Nós nos acostumamos e criamos uma crença em relação ao dom da profecia, que ele está sempre ligado a línguas estranhas. A línguas estranhas. E quando o dom de profecia se manifesta ligado a essas línguas estranhas ou línguas espirituais, promovidas por uma ação do Espírito, é preciso que haja interpretação, porque a profecia tem que ser algo, eu vou anotar aqui, ó, inteligível. Inteligível. Ou seja, tem que ser algo que eu entendo. Porque se a profecia me exorta, me consola e me edifica, como eu serei exortado, consolado e edificado se eu não compreendo aquilo que está sendo dito? Então, o dom de profecia é algo inteligível. Então, é uma manifestação, refere-se a uma mensagem espontânea, inspirada pelo Espírito Santo, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve. Wanderson, mas e quando esse dom de profecia se manifesta atrelado ao dom de variedade de línguas, ou atrelado ao falar em línguas estranhas, que nós chamamos de línguas espirituais? É preciso que haja um intérprete. Mas se eu estou falando em línguas estranhas e alguém está interpretando, necessariamente eu tenho que entender essa língua que eu estou falando? Não, mas ao ouvir a interpretação daquele que está interpretando, eu vou compreender aquilo também que eu estou falando. Então, o dom de profecia é algo inteligível. E o nosso comentarista, algo que nós já tratamos aqui, mas eu quero fazer esse apontamento de novo, toda profecia espontânea deve ser julgada. Eu nem vou escrever, aliás, eu vou escrever aqui de novo, porque nós temos esse recurso didático aqui na Academia de Pregadores, crivo da palavra. Crivo da palavra. Que isso fique bem claro. Segundo ponto, ou segundo parágrafo do primeiro ponto, a relevância do dom de profecia. O dom de profecia é extremamente importante para a igreja, porque Paulo exortou a igreja a buscar todos os dons, principalmente o dom de profecia. Por quê? Exorta, consola e edifica. E toda a igreja precisa de exortação, aliás, precisa de exortação, de consolo e de edificação. Os crentes da igreja de Corinto deviam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e quanto à sua origem. Tratamos disso aqui numa lição anterior. As profecias devem ser julgadas quanto ao seu conteúdo e quanto à sua origem. E já deixamos claro também, que elas possuem, já tratamos disso aqui também em lições anteriores, mas vale a pena. Nós tratamos isso aqui falando sobre as manifestações espirituais, mas as profecias também possuem 3 fontes distintas. Quais são essas fontes? Deus, o homem ou o diabo. E nós sabemos que, quando tratamos aqui sobre o dom de discernimento de espírito, nós falamos sobre isso aqui, somente através do discernimento de espírito, em algumas situações, nós conseguimos entender quando é o diabo e quando é o homem que está falando. Porque aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fala, não traz confusão. O que o diabo fala e que o homem fala traz confusão. Claro que eu sempre aconselho aqueles que às vezes têm dúvida em alguma situação, que é melhor ficar calado do que falar aquilo que não deve. Em algumas situações, quando alguns irmãos perguntam, pastor, só viu aquilo que aconteceu? O que o senhor achou daquilo e tal? Eu falo, irmãos, vamos aguardar. Vamos aguardar em Deus. Porque tem pessoas também que acham que Deus
precisa estar enquadrado dentro daquilo que eu acho, aquilo que eu penso. E nem sempre é assim que acontece, não é? Deus tem a sua forma de agir, a sua maneira de fazer. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, propósitos da profecia. Já deixamos claro, consola, exorta e edifica. Queridos, a Academia de Pregadores tem uma mensagem para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo ponto da nossa lição, variedade de línguas. O que é o dom de variedade de línguas? O nosso comentarista nos deixa claro o seguinte: o dom de línguas é a habilidade de falar uma própria língua, que o próprio falante não entende para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Este é o dom de variedade de línguas. Falar uma língua movida pelo Espírito, não é? Porque nós que cremos nesta atualidade dos dons espirituais, nós que somos pentecostais, já tratamos sobre essas questões do pentecostalismo no trimestre passado, nós cremos na atualidade desses dons, e essas línguas espirituais, mesmo não sendo línguas inteligíveis a quem fala, são línguas que nos edificam. Segundo parágrafo do segundo ponto, qual a finalidade do dom de variedade de línguas? As línguas
ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe esse dom. Devoção espiritual do crente que recebe esse dom. E eu fiz uma observação aqui na minha revista dizendo o seguinte: trata-se de uma experiência espiritual pessoal e importante. Uma experiência espiritual pessoal e importante. Então, perceba que esse dom de variedades de línguas está mais voltado para a pessoa. Então, é uma experiência pessoal. É uma experiência pessoal. É algo que edifica aquele que está falando. É algo que edifica a própria pessoa. E eu repito, por que esse tipo de atividade espiritual? Para manter a espiritualidade da igreja. E como igreja, cada um de nós somos, isso nos mantém também vivos. Isso nos esbarrei aqui no microfone, isso nos mantém vivos e em movimento. E o terceiro parágrafo, a atualidade deste dom. Este dom é tão útil à vida pessoal do crente em nossos dias, quanto o foi nos dias da igreja primitiva. E eu fiz questão de observar o seguinte, que este dom deve ser exercido de forma disciplinada. Perceba bem, se nós acabamos de falar aqui, olha, que esse dom é uma experiência pessoal, eu tenho que entender que, se eu não exerço esse dom de forma disciplinada, isso pode trazer um problema, uma confusão, uma desordem no próprio culto. Não é? Então, deve ser exercido de forma disciplinada, para que o culto seja um ambiente salutar, para que o culto seja um ambiente agradável. Qual a necessidade da gente ficar gritando em línguas espirituais no culto? Eu nunca me esqueço de uma fala do pastor Antônio Gilberto, um exímio ensinador da palavra de Deus, que nós tivemos na Assembleia de Deus, já partiu para o Senhor. Eu tive a oportunidade de participar de cursos com ele, de participar de escola bíblica de obreiro, ministrando junto com ele. Deus me deu a honra de estar de o ladear em eventos assim, e eu não me esqueço de uma fala dele. Ele disse certa feita assim: irmãos, nós sabemos que a gente não deveria estar pregando, falar em línguas estranhas ao microfone. E a gente até tenta, mas é algo tão maravilhoso, tão poderoso e que trabalha as nossas emoções e a gente fala. Mas nós precisamos ter o cuidado de não ficarmos falando em línguas estranhas ao microfone sem que isso resulte na edificação da igreja. Então, é algo que faz parte, repito, da nossa experiência pessoal. E fazendo parte da nossa experiência pessoal, deve ser exercido de forma disciplinada no momento do culto, da adoração coletiva, a fim de não trazer um transtorno e uma desordem no culto. Terceiro ponto da nossa lição. Interpretação de línguas. Qual é a definição do dom de interpretação de línguas? Pastor Elinaldo Renovato nos propõe, né, que, usando palavras do Thomas Over, que é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas estranhas, em línguas espirituais.
Isso é algo que Deus faz, que Deus promove. Isso é algo lindo. Irmãos, nós precisamos orar para que Deus faça com que a manifestação desses dons seja algo mais recorrente nos nossos cultos. Seja algo mais recorrente nos nossos cultos. Eu nunca me esqueço de várias situações da minha infância, em que, num dado momento do culto, Deus tomava pessoas em profecias, usava pessoas. Papai foi usado, esse dom foi um dom muito ativo na vida do papai, o dom de interpretação de línguas, e como é lindo quando nós vemos isso acontecer. Isso faz parte da nossa liturgia pentecostal, da nossa ética pentecostal. Isso estimula a nossa espiritualidade. Eu escrevi isso aqui, embora já tenha dito lá atrás, esse exercício espiritual da igreja, esses dons são dados por Deus para o exercício espiritual da igreja, a fim de mantê-la viva e vibrante. Esses dons são dados por Deus para o exercício espiritual da igreja, a fim de mantê-la viva, mas também vibrante. Essas coisas mantêm essa vibração espiritual da igreja, mantém a igreja viva. Isso é algo que a nossa geração precisa voltar a experimentar com mais frequência, e é algo para os nossos dias. Segundo parágrafo do terceiro ponto, a diferença entre dom de interpretação e o dom de profecias, e o pastor Elinaldo vai nos dizer o seguinte: o dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. O dom de interpretação de línguas é algo que precisa que outra pessoa interprete. O dom de variedade de línguas, não. Né? O dom de variedade de línguas, a pessoa fala consigo mesma, mas o dom de interpretação de línguas exige, aliás, o dom de profecias, né? O dom de profecia não precisa necessariamente de um intérprete, mas o dom de variedade de línguas, de interpretação de línguas, é necessário que outra pessoa, movida pelo mesmo Espírito, faça a interpretação dessas línguas. Então, perceba comigo, aqui no nosso monitor, o seguinte: dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. O dom de profecia, não. E aí, o próprio apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar, e o nosso comentarista nos põe que não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas, ao passo que a profecia não depende de outro dom. Então, a interpretação de línguas, ou o dom de interpretação de línguas, é preciso que alguém fale em línguas e outra pessoa, movida pelo Espírito, interprete. O dom de profecia não necessita de outro dom. Queridos, como disse agora há pouco, que nós oremos a Deus para que estes dons sejam mais frequentes em nossas reuniões, para que continuemos a ser a igreja viva de Cristo, porém com a vida espiritual mais vibrante, para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Chegamos ao final da nossa aula. Na próxima aula nós vamos estudar sobre o ministério de apóstolo e começaremos a tratar sobre os dons ministeriais, algo importante e relevante para a vida da igreja. Deus te abençoe, um grande abraço e até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama,
Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.